Vamos conversar com uma das nossas facilitadoras, a Larissa Amaral. A gente vai conversar sobre a aplicação do programa Educação Emocional Positiva. Ela vai nos contar um pouquinho da experiência dela com o programa. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá? Então vou chamar a Larissa. Bem-vinda, Larissa! Olá! Obrigada, Miriam. Imagina, que bom tê-la aqui! O prazer é todo meu. Pessoal, essa é a Larissa Amaral. Ela é psicóloga. Ela é psicóloga especialista em psicologia clínica e também em terapia cognitivo-comportamental. Ela é nossa facilitadora do programa Educação Emocional Positiva, realiza oficinas em grupos. Ela vai contar para a gente como que ela aplica a educação emocional positiva também no dia a dia dela, nos atendimentos. Não é isso, Larissa? Isso mesmo. Primeiramente, eu queria agradecer novamente, é uma honra estar aqui conversando um pouquinho com você. É uma pessoa que eu admiro muito, o trabalho. Antes mesmo de eu conhecer o Educação Emocional Positiva, então eu já te conheci através dos livros. E quando eu conheci o programa, e não foi um só não, foi o Ciranda, agora o Psicoterapia Positiva também estou lá. Então é uma honra para mim estar aqui com você, Miriam, trocando essa experiência. Como a Miriam disse, pessoal, sou psicóloga clínica aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Atendo em consultórios, então eu utilizo o programa tanto nos meus atendimentos individuais, quanto nos atendimentos em grupo, Esse ano eu não fiz nenhum atendimento em grupo, mas no ano passado eu fiz algumas oficinas, então foi maravilhoso. Pretendo elaborar uma online, mas ainda não elaborei, mas eu acredito que ainda vai dar tempo do online, Larissa, conta um pouquinho para a gente, você falou que aplica o programa, o que você já me conhecia, antes, pelos livros. Conta um pouquinho para a gente o que mudou nos seus atendimentos depois do programa, o que mudou assim no seu trabalho, se ampliou seu campo de atuação. Conta para a gente, pode dar uma contextualizada e contar. Então, mudou-se muita coisa. Vou primeiro iniciar de quando eu te conheci. Vou fazer 8 anos de formada e logo quando eu me formei eu já comecei a atuar em consultório, então eu faço 8 anos de formada e 8 anos de atendimento. E atendo crianças, adolescentes e adultos, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu fiz todos os estágios possíveis, então desde a época da minha faculdade. E quando eu me formei e comecei a atuar, não foi diferente. Então eu sempre buscava em livros, perfis, antes no Facebook, agora Instagram. Então eu estava sempre buscando conhecimento. Então eu já tinha adquirido alguns livros seus, o próprio livro da Educação Emocional Positiva, que vem no programa, Sim. Eu já tinha ele. E aí, cheguei, conheci você e conheci o programa. Então, a partir disso, eu participo de grupos de WhatsApp. Conheci várias pessoas. Quando eu falo conheci, gente, às vezes não fisicamente, Mas, assim, já fiz trocas com tantas pessoas, O conhecer agora, do tipo assim, eu conheço ele. E às vezes até antes, assim. Não, eu duro que você conversa com a pessoa e você sabe do filho, você sabe do... Mas você não conhece. Não, nunca viu, assim, pessoalmente. Nunca viu. E aí, eu até comento com meu marido, eu falei assim, gente, eu tenho vergonha de encontrar na rua e não reconhecer, por acaso, assim, Do tipo, verdade. Você conversa com a pessoa e, de repente... Você encontra na rua, encontra no congresso e você não sabe quem é. Não sabe. Inclusive, esse ano eu iria te conhecer pessoalmente, porque eu estaria no Concriarte, mas não deu, Então fica para o próximo. Ano que vem. Mas eu ainda quero te conhecer pessoalmente. Então, eu sempre, como eu estava
dizendo, eu sempre fui muito curiosa. Eu sou mãe de uma menina linda de 4 anos, então, além do consultório, eu sempre quis saber sobre a maternidade, o que eu posso ensinar para minha filha, além disso que a gente já sabe. E aí conheci o programa, fiz o Educação Emocional Positiva, o Ciranda, e a partir disso continuei te seguindo e adquirindo, né, tanto os seus livros quanto o seu novo jogo que eu quero adquirir. Conheci a Psicologia Positiva através de você, então, assim, uma gratidão enorme por ter conhecido a Psicologia Positiva também. E como eu disse, né, apliquei o programa em grupo, aplico aqui e modificou em qual sentido para mim? Nós psicólogos estudamos sobre as emoções, estudamos sobre educação emocional, mas o programa ele tem algo diferente, né? As aulas da Miriam são assim fantásticas, é leve de ouvir, é uma delícia escutar, né? Fica sempre com um gostinho de quero mais, ela é muito prática. Obrigada. Então, essa busca sempre continuou, e aqui o material me possibilitou o seguinte: eu sempre gostei com criança, a gente usa muito o lúdico, né? E eu sempre busquei assim, muitas coisas, e o material, além de ser muito rico, ele é de fácil entendimento e ele nos possibilita essa ludicidade. Né? Então tem várias coisas através do material, martelo, que a gente sempre fala do pensamento martelo, né? Então eu fui adquirindo várias coisas e pensando em várias coisas, e o atendimento eu incrementei ele e eu pude levar para as crianças e para as famílias, até nas oficinas, né, que eu fiz no trabalho individual, esse conhecimento de fato da importância das emoções, né? Do porquê ensinar, por que trabalhar a prevenção, a questão do prevenir, né? Eu preciso ensinar a criança, até por uma questão de cérebro, né, Miriam? Sim. As crianças não conseguem lidar com as emoções, então a gente precisa, né, nós psicólogos, precisamos levar essa educação emocional para as crianças e para os pais. Né? Muitas das vezes nós, enquanto pais, não sabemos como lidar. Então o programa ele nos possibilita isso, né? De trabalhar com o adulto também, né? Então é muito rico, assim. Eu só tenho gratidão quando eu falo desse programa e da psicologia positiva, né? Que é uma das forças, é a gratidão. Então eu aprendi a olhar para os atendimentos infantis e para a minha vida de um jeito diferente. Então, acho que o primeiro ponto foi esse, assim. Usando mais empatia e podendo sempre, no meu dia a dia mesmo, primeiramente, trabalhar comigo. E tudo que eu faço aqui com criança, eu testo primeiro lá em casa. Sim. Né? Então, eu faço... A gente tem filho? Pra quê? Eu falo, a gente não pra quê? Aqui em casa, meus dois... Né? Eu tenho um casal, a minha menina tem 11 e o meu menino tem 9. Eu falo, gente, é colaborador, vocês estão colaborando para a construção do conhecimento. Do conhecimento. Então, tudo que eu faço aqui no consultório, eu já testei lá em casa. E testo, né? Diariamente. Então, assim, para mim foi muito rico e, como eu disse, assim, foi um divisor, eu falo que foi um divisor de águas, né? Como eu disse, nós psicólogos já tínhamos o conhecimento, né, de educação emocional, mas o programa ele dividiu, assim, antes do programa, depois do programa. Então, os atendimentos, né, me possibilitou fazer as oficinas, porque antes eu não pensava sobre isso, então aumentou essa questão da minha gama mesmo, né, de atividades, e eu sempre utilizo baralho, então eu tenho tudo, baralho infantil, baralho adulto, das forças, os livros. Que bacana, não, mas isso é muito bacana, sabe, Larissa? É uma coisa que eu escuto muito, né? Muitas facilitadoras sempre falam que é um divisor de águas quando elas fazem o programa, mas por conta da praticidade, não é? Do tipo de estar fácil, de tipo... Tá pronto! De como aplicar a teoria
na prática. Assim, justamente. Já sei o que é para fazer, já está mastigadinho, já tá fácil, já está mais justamente. fácil. Já está mais fácil. Então, me permitiu organizar, né, essa questão da organização, porque às vezes a gente, enquanto psicólogo, quer fazer tanta coisa, né? Como eu falei, eu sempre fui curiosa, mas aí a gente sempre pensa, imagina, né? A gente nunca quer ler mais um livro, nunca quer comprar mais 10, né? Não sei de onde você está tirando isso, Larissa. Pois é, não sei também de onde que eu tirei isso, não. Livro não cabe mais, né? E a gente sempre está querendo mais um. E aí o programa é isso, assim, ele é prático, né? A gente pega e fala, é assim, né? Pode ser desse jeito. Então, foi muito bacana. Muito, muito, muito mesmo. Como que você se sentia antes e como que você se sente agora? Como que é para você? Vou pegar essa questão da organização e para falar um pouquinho disso. Mesmo eu sendo uma pessoa super organizada com as minhas coisas, com o meu trabalho, é algo meu, mas eu me senti um pouco perdida mesmo, assim, nossa, eu quero fazer, eu acho que tem que ser falado, mas como? E aí eu me senti mais preparada, acho que a palavra é essa, mais preparada para aplicar aquilo que é importante, né, que eu sempre achei importante. A Miriam trouxe isso de uma forma muito pontual e muito lúdica, muito linda, então eu me senti mais preparada, assim. Ai, que bacana. Foi tudo muito organizado. Que mudanças assim que você percebeu? Primeiro, Miriam, na minha vida, né, principalmente com a psicologia positiva, que é uma das bases, né, do programa, e aí depois eu conheci ela mais um pouco a fundo, então até esse olhar diferente, assim, a exercer a gratidão, a olhar para o meu trabalho com outro olhar, com um olhar mais acolhedor, mais empático. Então eu pude melhorar tudo isso que eu já acreditava que eu era, isso reforçou em mim. E levar para as famílias e para as crianças essa educação emocional, esse ensino, né, esse preparo, trabalhar as forças pessoais de cada um, porque a gente trabalha com as crianças, né, até os adultos. Então, trabalhar as potencialidades com eles assim, não sem palavras, porque a gente aprende a olhar não muito só para a doença, mas a gente aprende a olhar para o potencial, né, para o que a pessoa tem de bom. Não que a gente desconsidere, né, os sintomas, não é nesse sentido, mas a gente aprende e ajuda o paciente a olhar para o potencial dele. E isso é uma mudança e uma melhora fantástica, assim, em cada quadro clínico, né, que nos chega. Não sei se você percebe isso, mas meus pacientes, né, tanto os meus pacientes como também nas oficinas, né, quando eles descobrem suas potencialidades, parecem que eles conseguem se desvincular do rótulo do tipo, nossa, antes eu achava que eu só era isso, e isso era muito negativo. Muito negativo. Eu tenho alguma coisa positiva, né? Eu tenho alguma coisa de bom. Eu tenho uma coisa boa? Nossa! Principalmente os adolescentes, né, Miriam, que chegam nessa faixa etária já com esse olhar e já com vários rótulos, né? Sim. Da própria aborrecência que todo mundo diz, né? Então sim, é fantástico, assim, permitir isso, né? Nos permitir a isso, né? Porque primeiro a gente trabalha com a gente, então sempre é um autotrabalho, né? A gente está estudando e está pensando na nossa vida, como a gente citou, os nossos filhos, nossos cobaias. Colaboradores, né? Não pode falar cobaia, não. Colaboradores é melhor. E permitir isso, assim, visualizar, enxergar isso junto com, potencializar isso nos pacientes é incrível, assim, né? Então, foi um divisor de águas, assim, a minha explicação é que realmente dividiu. Não trabalho mais sem a psicologia positiva e sem a educação emocional. Né? E inclusive, quando a gente pensa, às vezes, no programa, né, que é todo ilustrado, todo lindo, nós,
não utilizamos só com a criança, né? Quantas vezes eu já usei algum baralho das emoções, né? As cartinhas que vem no programa para o adulto. Quantas vezes os adultos chegam sem reconhecer e saber mesmo, né? O que são emoções, como assim? Né? Só a alegria que é boa, o resto é tudo ruim. Então, assim, o psicoeducar, né? Então, o material nos possibilita várias coisas, né? Há vários pontos. Não sei se você percebe na sua prática, mas algo que eu percebo muito é como se a gente tivesse até que fazer uma alfabetização emocional, né? Do tipo, Justamente. Eles sentem, mas eles não sabem dizer o que eles estão sentindo. E aí, na hora que eu mostro as cartinhas, eles, nossa, é isso. Na hora que eu vou explicando o que é aquela emoção, eles, nossa, é isso que eu estou sentindo. E na hora de que eles dão só o nome, só de nomear e verbalizar, já faz uma diferença grande. Eles se sentem aliviados. Eles falam, nossa, parece que acalmou. Eu falei, sim, porque isso é cerebral para o nosso cérebro. Quando a gente fala sobre emoções, quando a gente conversa sobre emoções, quando a gente desenha sobre emoções, quando a gente fala, né, sobre emoções, acalma, porque é cerebral. É a tomada de consciência, né? Do que eu estou sentindo e eu não consigo me expressar. Justamente, percebo isso, sim. E principalmente com os adultos, né? Porque aí, se a gente for voltar um pouquinho, né, de como era a criação antes, enfim, né? Era algo muito autoritário, não era permitido, né? Assim, as crianças sentirem. Então, cresceram adultos sem, às vezes, poder expressar as emoções, né? E aí, às vezes, nós vamos reproduzindo com os nossos filhos algo que a gente já sabe. Por isso que eu disse que possibilitar esse aprendizado, assim, a prevenção da educação emocional, né, é algo fantástico, né? É algo que para a gente, às vezes, que estamos atuando, estudamos, é algo simples, mas para tantas pessoas não é tão palpável, né? Sim. Então é fantástico mesmo. Não, mas é isso mesmo, essa questão, você tinha comentado de que muitos adultos, né, cresceram, foram educados sem expressarem suas emoções. Eu vou além. A gente foi criado, muitos adultos foram criados sem ser validados em suas emoções. Tipo, você está com medo de alguma situação? Não sente medo. Isso é bobeira, né? Nossa, que besteira. Isso é bobagem. E aí você cresce, você tem dificuldades para interpretar até o ambiente, para ler o ambiente. Porque a gente não pode esquecer que as emoções, elas nos ajudam também a entender lidar com o outro. A lidar com o outro. Né? Se eu vejo, por exemplo, um monte de pessoas correndo com a expressão do medo, eu vou correr rapidamente também. Agora, se eu não sou validada do tipo e não reconheço a emoção, né, a expressão do medo, é capaz de eu ir na direção daquele lugar. Do perigo, né? Do perigo. É muito interessante, assim, que não só na expressão, mas da validação. Na validação. Não foram validados, né? E aí... Justamente. Não foram validados, e aí viram alguns sintomas que eu sempre falo, é aquela dor de garganta que nunca passa, é aquela dor que anda, ora dói aqui, ora dói ali, dor que anda, é aquela dor de estômago também que nunca passa, manifesta no corpo, no corpo. Quando nós não falamos, né, as nossas emoções, nosso corpo diz por nós. Exatamente. Né? E você falou que antes você não fazia oficinas? Antes era só atendimento? Conta pra gente. Era só... Como que ampliou o campo? Ampliou o campo de atuação? Não fazia oficinas, né? Sempre quis algo assim, algo a mais, né? Mas não fazia, atuava individualmente, com as crianças, com as famílias, com os adultos. E no programa, como eu disse, da organização, né, de
tá pronto, assim, já tá ali. Então, a aplicabilidade me pareceu naquele momento mais fácil e mais possível. Então, o programa me acrescentou isso também, ampliou a minha rede de atendimentos. Hoje eu não fico somente em atendimentos no consultório. Eu fiz a oficina, fiz mais de uma oficina no ano passado, então eu pude também nessa oficina ter 4 encontros. Eu não apliquei o programa na oficina nos 8, né, encontros. Eu fiz ele mais reduzido e depois eu tive um encontro com os pais, então eu pude também explicar e ensinar, ajudar os pais a entenderem um pouquinho, onde eu falei tudo isso que nós mencionamos aqui, né? Lá da nossa infância, do porquê que a gente acredita em algo, né? Na criação dos nossos filhos hoje e ensinei, né? A palavra é essa mesmo, o psicoeducar. Então foi muito positivo, foi muito bom, né? O pessoal, eu tive retornos assim muito, muito positivos. Iria fazer, né? Mas assim, de março para frente foi quando começamos a pandemia, então vou continuar fazendo sim em 2021, mas eu tive retornos assim muito, muito positivos. Então foi muito, muito bacana. Ampliou essa possibilidade de atuação. Para você, assim, qual é a principal necessidade assim que você percebe nos pais? O que você acha que eles estão mais carentes? Quando os pais chegam até mim, o que eu mais percebo? Que eles estão um pouco perdidos, porque normalmente, Miri, eles querem, de uma forma geral, não só os pais, né? Uma fórmula, assim, de mágica, né? De pirlim-pim-pim, que tudo modifique. Porque criação de filhos é lindo, é gostoso, é maravilhoso, mas é desafiador. Né? E nós não estudamos, às vezes, para ser pai e mãe, nós precisamos, às vezes, estudar, né, para entender. Então, eu percebo os pais carentes nesse sentido, assim, do que eu faço? Né? Meu filho está assim, não estou entendendo. E, às vezes, na maioria das vezes, está muito relacionado a não saber lidar com as próprias emoções, muito menos com as das crianças, né, dos filhos. Né? Então, chegam muitas demandas, né, de determinada idade, medos na hora de dormir, medos infantis, né? Alguns da fase mesmo, mas a forma de lidar dos pais faz uma diferença gigantesca. Não é melhor? Então, eu percebo os pais perdidos nisso. Então, o programa, ele também nos possibilita esse ensino, né? Porque a gente precisa aprender para ser pai e mãe também. Sim, né? Sim. Então eu percebi, assim, no retorno da oficina, por exemplo, que às vezes os pais ficavam, às vezes uma coisa tão óbvia para mim, que eu não posso esquecer que o que é óbvio para mim não é para o outro, né? E às vezes uma coisa tão simples, é como se eles ficassem maravilhados, assim, o fato deles entenderem da imaturidade cerebral, né, que os filhos não fazem porque eles estão bolando um plano, né, de atuação contra os pais. Então, isso modifica o olhar dos pais para os filhos. Sim. Né? Verdade. Então, eu percebo isso, assim, eles chegam muito perdidos. Então, eles estão carentes de ensino mesmo, assim, né? Me ajuda a lidar com os meus filhos. E aí, a gente também possibilita isso para eles, esse contato deles com as emoções deles, né? Sim. Tem alguma situação, alguma experiência, assim, alguma sessão, seja no consultório ou em oficinas, que mais te marcou, que te tocou, que do tipo, uau, é para isso que eu trabalho? Porque ao vivo tendo isso, sabe? Eu me dou bexiga, eu falo, gente... Foi ótimo, você arrasei, né? Tiveram vários momentos assim nas oficinas, né? Após a oficina, no retorno, no próprio retorno dos pais, né? Nas sessões individuais. Mas eu vou citar algo que em todos os grupos das idades que eu fiz e em todas as oficinas que eu fiz, foi algo que me marcou no sentido desse sentido, de falar, gente, é isso, assim, eu preciso continuar. Porque quando eu começava a falar das emoções, ia falar, por exemplo, do medo, a gente pode sentir medo
Pessoal, todos, sem exceção nenhuma, de todas as idades, não, né? Me respondiam que não podiam sentir medo. Como um coral. E às vezes, fazendo coral. como um coral. Todos, sem exceção. Então, isso me marcou. E aí eu entrava explicando, né? E às vezes até vinha com algum exemplo, porque eles estavam falando deles mesmos. Eu não tenho medo de dormir sozinho. Né? Porque é o que eles escutam. Então, isso me marcou muito. Que eu não só isso, né? Mas foi um marco, né? Que eu na hora percebi, não, é necessário, assim, é fundamental, assim, educação emocional tinha... Sim, né, tinha que... Essa permissão para ser humano, né? É o que eu falo. Para expressar. Quando a gente cria esses espaços de escuta, para escutar sobre as emoções, para escutar como aprender, você está dando permissão, do tipo, sim, seja humano, tenha você pode sentir... Sinta, né? Seja você. Humana, que é uma... Isso mesmo. Não é nada, é de mamífero. Meu cachorro também sente medo. Mamíferos sentem medo. Sente, justamente. Então isso me marcou muito, assim, essa cena, eu lembro como se fosse hoje. Né? E várias vezes aqui no consultório, né, quando é como se a alegria, eu até brinco, a alegria é boa, eu posso sentir alegria, mas as outras eu não posso, porque é tudo ruim. Então as crianças vão reproduzindo também dessa forma. Então isso me marcou bastante, assim, como você disse, como um coral. A resposta, não posso sentir medo. Né? Então a gente precisa levar a educação emocional, assim. E eu ouso a dizer que depois dessa pandemia, muito mais, né, Miriam? Muito mais, assim. Larissa, assim, para mim é claro, eu acho que às vezes eu até sou repetitiva de tanto que eu falo isso. A pandemia, ela só revelou algo que a gente já está percebendo há muito tempo. Há muito tempo. Uhum. As pessoas não têm recursos, elas não sabem lidar com as emoções, elas não têm habilidades para lidar. Não tem repertório, né, para lidar. Não tem repertório, mas isso a gente já sabia. E a gente já sabia que a nossa sociedade estava doente emocionalmente, a nossa sociedade já está num estado de falência emocional muito grande. A nossa sociedade não sabe encontrar os caminhos para construir a felicidade e o bem-estar. Isso a gente já sabia. Mas essa pandemia veio e revelou para todo mundo. Então, essa pandemia também revelou uma pandemia de saúde mental e emocional. Né? Com certeza. E o pessoal está do tipo, nossa, quanto? Eu falei, gente, sempre foi assim. E aí eu sempre falo da Organização Mundial da Saúde. Lá em 2005, a Organização Mundial da Saúde, ela já nos alertava que em 2020, parece que já estava até prevendo. Seria depressão. O mal do século, né? A doença do século. Que seria a principal causa de afastamento do trabalho e perdas dos dias produtivos das pessoas. Então, você pega o relatório mundial da saúde, já está falando disso há muito tempo. Verdade. Esses dias eu estava lendo um livro do Viktor Frankl, de 1947. Ele já falava. 1947! Onde que está, né? 1947? E ele já falava, em psicohigiene, que era necessário falarmos, educarmos as pessoas sobre sentido, sobre emoções. Daí você olha lá, ele falou isso em 1947. Eu falei assim, meu Deus do céu, que isso? Então, enfim, só já se fala. E uma outra questão interessante, né, Miriam, da BNCC, né, da Base Nacional, assim, que já, se não me engano, em 2019, 2018, já passou a ser obrigatório o ensino emocional, a educação emocional, mas algumas escolas, assim, o que eu percebi é que algumas escolas ainda não tinham se apropriado disso, mas a pandemia, né, com certeza, eu penso, assim, que fizeram com que muitas pessoas, muitos diretores, professores percebessem a real importância, né, disso. Não adianta eu saber as coisas se eu não sei lidar com as minhas emoções, né? De nada vale, na verdade. Não, a questão é assim, Larissa. Eu percebo que eles
Eu vou falar da minha experiência, não sei como que acontece com você, mas era assim, eles sabiam da importância, mas nunca era prioridade. Nunca era prioridade, isso mesmo. Tipo assim, eu preciso trocar cortina. Nossa, isso daí é tão importante que você está falando. Nossa, nós temos tantos professores afastados por síndrome do pânico. Nossa, nós temos tantas crianças, a gente não sabe lidar com isso, mas nunca era prioridade. Prioridade. Mas nesse momento nós precisamos trocar a cortina. Era mais ou menos assim, tipo... É verdade. Não era prioridade. Para algumas escolas, não. Para algumas escolas, mas eram iniciativas isoladas, do tipo, não, isso é importante, então vem para cá, vamos inserir também nas escolas. Só que essa pandemia veio colocar a saúde emocional na prioridade. Como prioridade. Como prioridade, do tipo, agora não é hora de trocar cortina, agora é hora de investir. De falar sobre... E eu fico tão feliz porque a escola da minha filha é uma escola que antes de pandemia já se preocupava com isso e, na verdade, atuam nesse sentido. Então, assim, tem esse movimento, sim, em algumas escolas, né? Sim. Mas em outras, é como você disse, a prioridade agora passou a ser saúde mental, né? Já era para ser, mas agora tem uma luzinha piscando. Então, é isso que eu estou falando. Antes a luzinha piscava para a gente e a gente já enxergava, a gente já sabia, só que as outras pessoas, os outros profissionais ainda não sabiam disso. Agora todo mundo já sabe. As empresas sabem que do tipo, nossa, a gente precisa mesmo investir em saúde emocional dos funcionários, as escolas, as instituições, os hospitais, meu Deus do céu. Os hospitais, os profissionais da saúde, né? Saúde. Com certeza. Sim, os profissionais da saúde, meu Deus do céu, são heróis. Ali eles precisam mesmo ser cuidados, a gente precisa cuidar de quem cuida. Então, essa luzinha não é nem amarela mais, era vermelha, que antes piscava só pra gente, depois passou a piscar para todo mundo. Justamente. E o programa, quando você fala de empresas, né, hospitais, ele pode ser aplicado nesses outros contextos, né? Eu abordei o consultório, contexto com crianças, com pais, com os adultos em atendimento clínico, mas ele é amplo, né? Grupos, empresas, nos vários ambientes, né? Nas próprias escolas, aplicar esse programa nas escolas que ainda não trabalham, né, com educação emocional é fantástico. Sim, porque vai dando oportunidades de aprenderem, né, para usar depois. Para usar depois. É o que a gente é a prevenção, né? Nós precisamos disso para sobreviver, né? Então, do que adianta eu aprender tudo de matemática, de tudo da escola, né, do meu trabalho lá na minha empresa, mas se eu não sei lidar com a pessoa que trabalha comigo, né? Se eu não tenho recursos nem para segurar a onda e não explodir. Então, esse repertório emocional, ele precisa aumentar, né? Sempre. É verdade. Muito bem. Larissa, que prazer falar com você, conhecer um pouquinho. O prazer foi todo meu. Fico muito orgulhosa que você está espalhando saúde emocional. Eu fico muito orgulhosa das facilitadoras, porque nós somos promotores de saúde emocional, né? Eu sempre falo, a gente ergue a bandeira, a gente tem que... Porque a gente tem muita coisa que fazer. Isso também, eu já estou bem repetitiva, eu estou falando muito. Já parou de ficarmos falando, já está na hora de fazer. Da ação, né? Da ação. Então, com certeza. Fico muito feliz que você já está fazendo aí em Divinópolis. E vou continuar espalhando, né? O meu objetivo, assim, de vida, né? É espalhar e auxiliar outras pessoas, outras crianças, outras famílias, outros adultos a lidarem melhor, a aumentarem esse repertório emocional, né? E potencializar essas forças pessoais aí, né? Que nós temos. É tão gostoso a gente trabalhar em algo que faz sentido, não é? Tipo... Nossa, é muito prazeroso, né? Assim, não é um trabalho, passa a não ser um trabalho, né? Aquela coisa obrigatória. É muito gostoso. Eu amo o que eu faço.
Ah, fico feliz, fico feliz. E agradeço mais uma vez, Miriam, né? Não só a oportunidade de hoje, mas do ensino e do aprendizado que você está sempre disposta, né? Assim, nas suas lives, no próprio curso, né? Gente, quem não fez, vale a pena, vale muito a pena. Todos os cursos que a Miriam tem, é muito gostoso, assim, ouvir falar, é muito, como eu falei, é muito leve e nos ensina, nos ajuda muito. Então, mais uma vez, muito obrigada, né, por sempre estar disponível a passar esse conhecimento para nós. Né, e nos encorajar, né? Você está sempre nos apoiando lá nas mensagens, né? Está sempre compartilhando suas experiências. Isso mesmo. Vamos, gente, vamos! E mesmo de longe, assim, a gente consegue sentir esse carinho, né? Então, muita, muita gratidão mesmo. Ai, fico feliz. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço. Coração. Um beijo. Obrigada mesmo. Receba meu abraço e meu carinho daí. Um beijo. Viu? Um abraço. Tchau, obrigada, gente. Pessoal, vocês viram? Que maravilha! Isso daí foi um pouquinho da experiência da Larissa Amaral. Ela é nossa aluna, nossa facilitadora de educação emocional positiva, lá em Divinópolis, Minas Gerais. Puderam ver como é importante a gente espalhar saúde emocional e como é possível, né, por meio de oficinas, espalhar. A gente precisa ir para ação. Bom? Beijo grande, amores. Beijo. Tchau, tchau.